Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos tem posto comunhão para ler, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, vem depois de Timóteo. Nesta Bíblia, a carta começa na página 305. Nós vamos ler, começando ainda nos últimos versos, os dois últimos versos do capítulo 1, e entraremos no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Os versos 15 e 16 do capítulo 1 dizem assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém.
Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, vemos aqui uma importante carta de um grande valor, apesar de pequena, que o apóstolo Paulo endereçou a Tito. É chamada uma carta pastoral, esta e as duas de Timóteo, porque ele dirige a anciãos mais novos, e ele já era Paulo velho nesta altura, e sabia que a sua carreira estava perto de terminar nesta terra, mas deixava homens com responsabilidade para darem continuidade no ministério, na administração e na, enfim, condução e supervisão da bendita obra de Deus. E Tito, assim como Timóteo, era bem mais jovem que Paulo, e o apóstolo o conhecia, a sua integridade, sua pureza, e pediu para ele ir na ilha de Creta, que se localiza ali no Mediterrâneo, onde já tinha igrejas, grupos cristãos, mas o povo, de um modo geral, era um povo muito duro de coração, um povo sem temor a Deus e de obras que não eram boas. Por isso, o apóstolo instruiu Tito e falou para ele: Tito, tu fala o que convém à sã doutrina. E começou a ensinar o jovem ancião como ensinar a igreja, como pregar. Às vezes alguém pode estranhar e dizer: mas como? A palavra é revelada, a palavra tem que ser no momento, é o Espírito Santo quem instrui. É verdade, irmãos, mas o mesmo Espírito Santo instruía o velho apóstolo a deixar escrito uma carta dizendo: Tito, para uma pessoa idosa, fala o que convém para ele se salvar, aquilo que está de acordo com a doutrina, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, que tenham caridade e andem na caridade, e que tenham paciência. Ora, irmão, esses conselhos são da parte de Deus e guiados pelo Espírito Santo, sem dúvida. E dizia para as velhas, as mulheres idosas, da mesma forma, para elas serem sérias, terem um viver salutar, como convém a uma mulher santa, que não sejam caluniadoras, que não sejam dadas ao vinho, que sejam mestras no bem, que sirvam de exemplo às suas noras e filhas, mulheres mais jovens, para elas também serem prudentes e ter exemplo. Para os moços, você deve pregar e ensinar que sejam moderados, porque o jovem tem um ímpeto, tem muita saúde e tem força, mas que vão devagar. E você, Tito, por exemplo, você ainda é jovem, se dê, por exemplo, em tudo, nas boas obras, no cumprimento da doutrina. Você tem que mostrar, quando pregar a doutrina, que não tem corrupção, que você está pregando o que é o correto, não é uma doutrina corrompida. Você tem que mostrar no seu porte, no seu viver, gravidade, peso, sinceridade.
nada de engano, linguagem sã, sem gíria, sem malícia no falar, mas falar com naturalidade, com prudência, que ninguém venha te repreender porque você falou alguma palavra que foi descabida ou que teve dupla interpretação ou teve alguma maldade, para que o adversário se envergonhe e não tenha mal nenhum que dizer de nós. Para quem naquela época não era empregado, era servo, mas podemos dizer nos dias de hoje, quem é empregado, que se sujeite aos seus patrões, que os servos na época fossem leais e sujeitos aos seus senhores. E em tudo, quem é um empregado, quem é um servo, procure agradar e não contradizer. Em outras palavras, que cumpra a ordem e não contradiz ordem. Não defraudando, quer dizer, não roubando no horário, e nem na produção, e nem nos produtos. Não defraudando, mas mostrando boa lealdade. Então, nesta tarde está aqui a palavra, irmãos. O Espírito Santo que guiou Paulo, que ensinou Tito, é o mesmo Espírito Santo que ensina a igreja de hoje. Quem está aqui ouvindo, quem está ouvindo à distância, irmão, veja onde você se enquadra. Já é um homem de idade, é jovem ainda, é uma irmã idosa, é uma irmã jovem, é um empregado, é um patrão. Somos todos crentes, irmãos, e temos que guardar a palavra de Deus com sinceridade, com lealdade, e o Senhor nos abençoará nesta vida e já está preparando para nós a vida eterna. Então, irmãos, para as mulheres mais jovens que estão constituindo família, sejam prudentes, amem seus maridos, amem seus filhos, sejam moderadas, castas, não maliciosas, mas que tenham viver santo, boas donas de casa. Mas hoje na modernidade, toda mulher é também formada, também tem o seu emprego, o seu trabalho. É verdade, um bom número realmente, e é ótimo isto, é uma bênção. Mas mesmo uma médica de grande nome e capacidade, quando ela chega em casa, ela não deixa de ser mãe, não deixa de ser esposa e não deixa de ser uma dona de casa. Então a palavra de Deus é atualizada, nunca fica, irmãos, desatualizada. E os maridos que ajudam em casa é uma boa coisa. Mas veja, irmãos, o que diz aqui a palavra: que sejam sujeitas aos seus maridos. Alguém se preocupa, mas o apóstolo Paulo tinha uma dureza com as mulheres. Olha, irmão, o apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo, e o que ele ensinou é tese de doutorado, irmãos, de grandes proposituras da administração, do gerenciamento de qualquer lugar e repartição onde tem dois ou mais. Onde tem um sozinho, num trabalho, numa casa, é ele sozinho. Mas a partir de dois, um tem que ser
superior no sentido de ter a responsabilidade, e o outro subordinado. A repartição, por mais, irmãos, científica, desenvolvida que existe, onde tem dois, um é o chefe e o outro é o subordinado. E na constituição do lar, a sabedoria de Deus instituiu desta forma, que o homem é o chefe da família e a mulher deve se subordinar. Ah, mas isso não é justo, alguém pode dizer. Como não? Num avião, pode ser um avião com 500 passageiros, está lá na cabine de comando pelo menos 2. Muitas aeronaves têm 3 ou 4 pilotos, mas no mínimo 2. Um é o comandante, o outro é o copiloto, é o subordinado. E a palavra diz aqui que as mulheres, além de amarem os filhos, serem prudentes, moderadas, castas, boas donas de casa, sejam sujeitas a seus maridos. E isto não é privilégio para o marido, mas responsabilidade, e vai ser cobrado. Então é mais cômodo ser um copiloto do que o comandante da aeronave, porque o que acontecer é do comandante que vem a cobrança. E se tem algum marido que ele é autoritário, mandão, e trata com deslealdade a esposa, os filhos, aprenda da palavra de Deus desta tarde. Glória ao nome do Senhor. Seja um comandante para o bem, para um bom voo, para irmos para a vida eterna, na tua casa, a tua família, os teus filhos se salvarem. E nenhuma irmã se junte a críticas e pessoas críticas. A mulher tem que ser subordinada. Dá glória a Deus, é um privilégio, menos responsabilidade, apesar de tanta que a mulher já tem na criação dos filhos e na conduta do seu lar. Mas o Senhor vai cobrar do marido um lar que pode se extraviar, irmão. Um casamento que venha a se desfazer, a responsabilidade maior Deus cobrará do marido. Que o marido deve ter a prudência da condução de um comandante na sua aeronave familiar. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, nesta leitura, nós vimos aqui em 2 lugares a palavra sóbria. Quando fala dos velhos para serem sóbrios. Quando fala aqui mais na frente de uma outra parte, irmãos, novamente é pedido que haja uma maneira sóbria. Boas donas de casa, moderadas, gravidade, sinceridade, linguagem sã. E novamente, irmãos, vai falar da sobriedade. No verso 12, ensinando a todos, porque depois ele continua, ensinando a todos que vivam neste presente século de maneira sóbria, justa e pia. Piedosamente, ter amor ao próximo, ter piedade do necessitado, viver em piedade, e a piedade é Cristo. O ímpio não tem Cristo e vive uma vida ímpia, mas quem tem Cristo, ele tem amor e tem piedade. Justo, nada que é injusto é bom para nós, irmão. Nós devemos viver de forma justa e sobriamente. E, portanto, uma leitura curta,
2 vezes a recomendação de vivermos de maneira sóbria. E é importante entendermos bem o que é isto, irmãos. A sobriedade é o contrário da embriaguez. Então, em outras palavras, uma pessoa que fica bêbada perde a sobriedade. E quem não está sóbrio anda cambaleando, vê imagens duplas, vê mal, ouve o que não existe, o que não falaram, ouve vozes, porque a pessoa está bêbada. Vai fazer o trabalho que normalmente ele faz, mas estando embriagado, ele perde a habilidade. Se dirige é um perigo. Se está fazendo algum trabalho com uma ferramenta, pode ocorrer um acidente, porque a pessoa está embriagada. Mas o Senhor traz aqui pela palavra, irmãos, não é só o álcool ou uma outra droga que tira a sobriedade de uma pessoa. Tem homens que se embriagam pelo dinheiro e fazem loucura, e erram, e pecam. É o caso de Geazi, que viu a capa babilônica, viu as barras de prata, mentiu, falou o que não devia, fez o que não devia. Judas, pelo brilho das moedas de prata, traiu Cristo. Mas tem homem que se embriaga por uma mulher que não é a sua esposa, e deixa da esposa com filhos pequenos e vai embora. Mas como ele fez isto? Perdeu a sobriedade, deixou de ter uma vida sóbria e se embriagou. Mas tem mulher que se embriaga por outro homem e larga o seu marido com os filhos e vai embora. Por que isto? Se embriagou. Tem embriaguez por outras pessoas, tem embriaguez, irmãos, por uma paixão, seja qual for ela, nos esportes. Tem quem se embriaga por tanta coisa desta vida, irmão. Que Deus nos guarde, que ninguém venha perder a sobriedade, mas que vivamos uma vida sóbria, irmãos, sem cambalear para a direita nem para a esquerda, sem, irmãos, estar vendo o que não é a realidade. Quanta confusão ocorre porque a pessoa pensa que viu uma coisa e não viu a realidade, pensa que ouviu alguma coisa e na cabeça da pessoa está certa que ouviu aquilo que pensa que ouviu, mas pela falta de sobriedade houve engano e cria confusão, faz o que não deve fazer, perde a linha, perde o equilíbrio, perde a compostura e pode perder a vida eterna também. Que Deus nos guarde e que por esta palavra, nesta tarde, irmão, alguém que estava embriagado com alguma coisa desta vida, seja material, seja outra criatura, seja alguma substância, que o Senhor te livre do espírito da embriaguez e que a virtude do céu, a sobriedade, venha sobre cada um de nós. E no início aqui que lemos, irmãos, o apóstolo, justamente pelo que ele ia escrever, ele preparou, dizendo: Tito, aí é um povo duro, um povo que os próprios filósofos deles chamam esse povo de Creta de um nome difícil, está escrito aqui no capítulo 1, irmão, bestas ruins, povo endurecido de coração. Cuidado, tudo é puro para quem é puro.
Quem tem um olhar puro, coração puro, uma vida pura, não vê maldade, tudo é puro. Mas nada, não sobra nada, é puro para os contaminados, infiéis. Os seus entendimentos e consciência estão contaminados. Confessam que amam a Deus, que conhecem a Deus, mas negam pelas obras que praticam, pela maneira de ser, na desobediência, na abominação, e são reprovados para toda boa obra. Nós e o povo de Deus e a obra de Deus tem sido vítima de agressões, de pessoas que olham com olhar impuro, são impuro, falam impureza, agem com impureza. Mas, irmão, que cada um de nós continuemos na sobriedade, na pureza, andando e trilhando o caminho reto, olhando para o alvo que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, disse o apóstolo, a graça de Deus está manifestada para todos os habitantes da terra, salvação para todos os homens, e é para ensinar, Tito, que tem que renunciar. Renunciar é não querer, não aceito, não quero, não participo, não contem comigo para nenhuma impiedade, nem concupiscência do pecado que há no mundo. Vamos viver nesta terra de uma maneira sóbria, justa e pia, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, irmão. Este sacrifício é glorioso, é eficaz.